Começa agora mais um episódio da segunda temporada de Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto, um dos curadores do Prêmio Oceanos, que consagrou, em primeiro lugar, o romance O Plantador de Abóboras, do escritor timorense Luiz Cardoso. Em segundo lugar, o vencedor foi O Ausente, do escritor brasileiro Edmilson de Almeida Pereira. E em terceiro ficou O Osso do Meio, do português Gonçalo Tavares, ou seja, 3 ganhadores, um de cada latitude do idioma em língua portuguesa. E na toada do prêmio, para apresentar um pouco do pensamento do primeiro colocado do Oceanos aos leitores dos diversos países de língua portuguesa, eu conversei com o Luiz Cardoso sobre literatura, sobre a presença da língua portuguesa em Timor-Leste, sobre a recepção do Oceanos e a importância dessa premiação para ele, para o seu país, para a construção da literatura em seu país, que é um fenômeno recente, ao contrário do que acontece em outros países da língua portuguesa. Então é uma conversa rica que a gente pode aproveitar e absorver muito dessa experiência de ver a nossa língua portuguesa falada em tantos países, do seu contexto específico, no contexto de Timor-Leste, país em que nasceu o grande vencedor do Oceanos 2021. Então, com vocês, o Luiz Cardoso. Luiz, eu estou em São Paulo, no Brasil, e você onde se encontra? Eu, neste momento, estou em Portugal, numa vila próxima de Lisboa, que se chama Oeiras, uma vila marítima, onde também moram muitos seus compatriotas brasileiros. Perfeito, então temos aqui um programa que tem vários pontos e referências geográficas, né? Um entrevistador falando de São Paulo, um escritor dando entrevista em Portugal, porém pertencente originalmente a Timor-Leste, conectando então, através da língua portuguesa, vários países, que é um pouco a proposta do Oceanos, cuja edição de 2021 foi vencida pelo seu romance O Plantador de Abóboras. Antes de falar sobre o romance em si, eu gostaria de perguntar o que significa, Luiz Cardoso, a língua portuguesa no contexto de Timor-Leste? Bom, como sabe, Timor-Leste tem uma história igual aos outros países da língua portuguesa da África. Chegando até a Revolução de 1974 em Portugal e da parte da descolonização, os outros países tornaram-se independentes. No caso de Timor foi uma ocupação tremenda e um genocídio que durou até 1999. E, de facto, Timor, durante este período em que esteve ocupado, a língua portuguesa era proibida em Timor pelo exército invasor. Mas, no entanto, a guerrilha serviu-se também da língua portuguesa como uma bandeira de autodeterminação. Portanto, a língua portuguesa serviu para nós, durante o tempo da ocupação indonésia, como uma bandeira da resistência. Hoje, nós estamos fazendo o que em Timor? Estamos a tentar reintroduzir a língua que foi proibida em Timor. E, de facto, temos uma cooperação em Timor de professores, quer portugueses, brasileiros, que estão lá em força, e a pouco, embora neste momento muita gente não fale a língua portuguesa, com essa reintrodução, acreditamos que brevemente a maioria da população timorense, uma grande parte da população timorense, irá falar novamente a língua portuguesa. Isso quer dizer, então, que o português do Timor tem uma posição muito diferente do que tinha, por exemplo, nos países africanos, em que era a língua do invasor. Aí foi a língua da resistência, né? Sim. De facto, durante o período da ocupação indonésia, nós servimos da língua portuguesa como uma bandeira, como uma língua da resistência timorense. E no seu caso específico, qual foi a sua língua materna, na sua casa? Quais são... Eu sei que Timor tem várias línguas autóctones, além do português, né? Como se deu a sua relação com esta pluralidade de línguas? Em minha casa, a minha mãe falava uma língua chamada Laclay, e o meu pai falava outra língua que era Mambai. Línguas das terras de onde elas eram originárias. Acontece que os filhos foram criados numa língua que é a língua que normalmente se fala em todo o Timor e que hoje é uma das línguas oficiais, que é o Tetum. E eu, portanto, cresci, a minha língua materna é o Tetum.
E depois só aprendi português na escola primária. Comecei a aprender na escola primária a ler e a escrever na língua portuguesa. Mas, no entanto, a língua, nós temos uma quantidade de línguas. Então, o que acontece é que nós, para falarmos uns com os outros, estabelecemos a língua que eu falava em minha casa, o tétum, como língua que era falada por todos os timorenses. E, de facto, depois, com a colonização portuguesa, temos duas línguas neste momento oficiais, que é o tétum e a língua portuguesa. E literariamente, quando você começa a escrever um livro? Essa é uma pergunta que pode soar ingênua, mas eu não posso deixar de fazer, porque eu acho que os nossos ouvintes, espectadores vão querer saber. Primeiro jorro vem em tétum ou em português? Você pensa em tétum ou em português? Em que língua você sonha, Luiz Cardoso? Continuo a sonhar em tétum. Continuo a falar em tétum. As palavras todas que ecoam na minha cabeça são, a princípio, em tétum. Só que depois eu sou o tradutor de mim próprio. É a tradução quase imediata da língua tétum para a língua portuguesa. E então a minha língua portuguesa é uma língua que originariamente tem que ter uma sonoridade do tétum. De tal forma que eu digo que eu estou a construir neste momento, através da literatura que eu faço, uma língua portuguesa de Timor. É uma língua que nós trazemos da língua tétum e formulamos com as palavras portuguesas. A narradora do seu livro O Plantador de Abóboras, vencedor do Prêmio Oceanos, diz, em determinado momento, que fala uma estranha mistura de mambai tétum português e o grasnar de um ganso. O que significa isso? E, por favor, conte para nós um pouco a origem deste livro. Bom, depois do referendo, tivemos a nossa preparação para a independência, que só aconteceu no ano 2002. Entretanto, eu fiz uma viagem para Timor. Eu era o representante da resistência em Portugal, eu era diplomata, e por esta razão estive várias vezes no Brasil, onde fui sempre muito bem acolhido. Regressei a Timor, e na companhia do Prémio Nobel de Literatura José Saramago. Fui mostrar José Saramago Timor. Acontece que depois eu fui para um dos sítios mais bonitos de Timor, que se chama Maubiste, mesmo no interior de Timor. E quando lá estive, no meio daquelas ruínas todas, porque aconteceu um tremendo desastre em Timor, quando a Indonésia perdeu o referendo, formaram-se as milícias que queimaram o país todo. Então, num desses sítios, estava totalmente queimado, eu estava lá a olhar para a paisagem e, num dado momento, aparece uma senhora que começou a falar. Falou para as montanhas, falou para toda a gente, contando a história de Timor durante esses anos todos, num discurso, ora com avanços, ora com recursos. E eu fui ouvindo. E, num dado momento, eu retirei-me para ver o que ela faria na minha ausência. Acontece que, quando eu fiz isso, ela também deixou de falar. Eu depois regressei outra vez ao palco, ao mesmo sítio, e ela voltou outra vez a falar, contando a história de Timor. Primeiro, com a guerra, houve uma revolta naquele sítio dos meus avós também, contra a dominação colonial portuguesa no ano de 1912. Depois falou de uma outra ocupação que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses invadiram Timor, e estiveram lá, e durante este período cerca de 60 mil pessoas foram mortas em Timor. E depois ela começou a falar da ocupação indonésia de Timor, onde ela sofreu na carne a invasão, sobretudo a ocupação. E então eu decidi pensar, um dia ia de falar e de escrever um romance com uma voz feminina que contasse as histórias, precisamente esses 3 capítulos que formam 3 guerras muito importantes na história de Timor, foram os chamados 100 anos de guerra em Timor. E então este é o romance que eu tenho nesse momento para apresentar, que se chama O Plantador de Abóboras. Um romance que tem como subtítulo Sonata para uma Neblina. E o livro é dividido em movimentos, como se fosse efetivamente uma sonata para piano ou algum instrumento solo. Essa referência musical, ela pode ser entendida de várias maneiras. Dentre elas, a polifonia de vozes e de línguas que há no romance. Como é que é essa relação com a musicalidade e as diferentes vozes que você representa no Timor-Leste e em seu romance? Acontece que em Timor é essencialmente um país de tradição oral.
e a tradição oral tem essencialmente a ver com música. E na música temos normalmente os vários elementos na fala de uma pessoa quando conta uma história. Eu lembro muito bem que na minha infância estava sempre rodeado das mulheres que falavam a noite inteira, contando histórias. As vozes que estão na minha cabeça são sobretudo vozes femininas. Quando regressei a Timor, as pessoas que se cercaram de mim para contar história eram sobretudo mulheres, não eram homens. Os homens, eram os guerrilheiros, eram os heróis, mas a parte mais forte de toda a estrutura da resistência timorense era a parte feminina. Destas mesmas vozes que ora cantam, ora choram, em vozes que muitas vezes se intercalam com os compassos, ora lento, ora rápido. Portanto, decidi que diria como subtítulo uma sonata, e uma sonata com 3 andamentos, e esses 3 andamentos refletem para mim 3 momentos trágicos da história de Timor e 3 guerras distintas da ocupação de Timor. Mas no romance, a narradora se dirige preferencialmente a um interlocutor, que é um homem, que quer um seminarista, que quer estudar em Portugal. Como se dá esta interação, essa relação entre uma narradora que conta a um homem a sua própria história, que não deixa de ser também a história do Timor? Bom, tem a ver sobretudo uma questão de esperança. Ela sonhou casar vestido de branco. Veja aquela história da célebre canção do Leonard Cohen, Joan of the Arc. Uma fabulosa canção em que ela está sempre à espera, que queria vestir outra vez de branco, à espera do noivo, despira daquela farda de guerra, queria ser outra vez uma mulher que sobe ao altar. Ela esperou durante todo esse tempo de ocupação indonésia de Timor pelo noivo, que desaparece no início da ocupação, porque o noivo foi para a batalha, foi desaparecido, e só voltou muitos anos depois. Primeiro porque quando uma pessoa desaparece, tem um instinto de proteger-se a si próprio e de proteger a outra pessoa. Porque numa guerra, normalmente, quando o inimigo não consegue apanhar os homens, vinga-se nas mulheres. E as mulheres, normalmente, muitas mulheres timorenses sofreram na carne violações tremendas por serem mulheres resistentes. Sofreram com isso. E ela sofreu durante isso também. Mas ao mesmo tempo foi sempre, digamos assim, o fiel da balança, era aquela que protegia, está sempre à espera, está lá atrás, mas vai dando afago, vai dando carinho aos resistentes que passavam por sua casa onde ela acolhia. Tem tudo a ver com essa história da resistência timorense. É uma história, nós fomos violentados. O país, as pessoas, houve um genocídio tremendo. E achei que uma voz feminina pudesse contar essa história. E uma história que tem uma esperança. A esperança de algum dia acabar a guerra a nosso favor e encontrar novamente o seu noivo. E depois da guerra aparece um noivo. Ela, a princípio, depara-se, então começa a contar a história toda de Timor para fazer lembrar ao noivo que eles estão de novo num país livre e independente à procura de uma situação melhor. E essa situação melhor tem a ver com o cotidiano, tem a ver com o trabalhar na agricultura, o plantar abóboras, o plantar a terra, meter a mão na terra para construir um país, para produzir, ser um país sustentável e não se sustentar apenas do petróleo. A nossa economia está dependente do petróleo. O que nós podemos fazer em Timor é que um dia o petróleo acabar. O que devemos fazer? Então devemos pensar em plantar abóboras, plantar outras coisas, por forma em que temos o sustento do país. O país não pode estar somente dependente do petróleo. Portanto, essa é uma alegoria, tem a ver com o momento atual de Timor também. Nós temos que virar-nos para a terra, virar-nos para onde nós podemos ser produtivos, em vez de estarmos sempre à espera de uma almofada que é o petróleo, que nos dirige a economia, mas um dia o petróleo vai-se embora e ficamos de mãos a abanar. Portanto, este é o romance que tem a ver com o país, a sua história e sobre o que
queremos para o futuro deste país. Luiz Cardoso, a expressão plantador de abóboras é algo criado pela sua literatura ou é uma expressão corrente em Timor-Leste? É uma expressão corrente em Timor-Leste. É plantar porque uma abóbora é uma planta. E nós falamos o nosso português de Timor, a um dado momento do texto, ela corrige semear. Mas ela gosta da palavra plantar, porque no fundo nós plantamos ideias, plantamos o país, plantamos as pessoas, plantamos sonhos. É isso que este romance tem a ver com o plantar dos sonhos. Se plantamos abóbora, nós plantamos também sonhos. A presença dessa expressão plantador de abóboras e o sentido que tem no romance me lembrou uma outra referência, digamos assim, de plantio que existe na literatura clássica, que é o final do Voltaire, o do Cândido do Voltaire, né? E que se diz, é preciso cuidar do próprio jardim, ou seja, depois de todas as catástrofes e tragédias, que no caso do Cândido do Voltaire incluem desde o terremoto de Lisboa até todas as tragédias políticas, a Inquisição pelas quais o Cândido passa, quer dizer, há um retorno a essa atividade simples, elementar e construtiva, que é o começo de tudo, que é recomeçar um movimento civilizatório, né? Plantar, cuidar do próprio jardim ou plantar abóboras. E o seu livro tem uma série de referências, já que eu mencionei Cândido do Voltaire, o seu livro tem uma série de referências à literatura clássica, né? Referências ao Dom Quixote, por exemplo. Me parece que o seu livro fala de Timor, mas também desta conexão entre Timor e a cultura, vamos dizer assim, universal, a cultura literária universal, não? Obviamente, nós somos uma ilha, e quando estamos enclausurados numa ilha, nós pretendemos conhecer o que está para além. Tudo o que vem do outro lado, que conhecemos do outro lado do mar. Existe uma expressão portuguesa que se diz ultramarino, aliás, em francês, outremer, que serão os povos que viviam do outro lado. No nosso lado, os ultramarinos eram vocês, eram as pessoas que eram da Europa, eram as pessoas do outro lado do mar, não éramos nós. Para nós, o ultramarino eram os que chegavam. E então acontece que nós precisávamos de conhecer tudo o que havia de fora. Eu lembro-me que quando era pequeno vivia numa pequena ilha ainda mais pequena que Timor, chamada Atauro, uma ilha onde mandavam para lá os desterrados políticos. O meu pai era enfermeiro. Um dia o meu pai levou-me à mais alta montanha de Timor, a pequena ilha de Atauro, e disse assim: olha, vou mostrar-te o mundo. E eu não via nada do outro mundo. Para mim o outro mundo era o que ficava lá para além do horizonte. E então isso atiçou em nós, timorenses, nós os que vivemos nas ilhas, uma vontade de conhecer o outro. E de facto, essa história que tem do Dom Quixote tem a ver com... Eu andava a estudar numa escola, num seminário de jesuítas, e os jesuítas tinham relativamente à educação, eram fabulosos, e seguiam-me as mãos também a ler a Dom Quixote, na altura em que eu estava no seminário. Então resolvi trazer assim para o romance esta obra monumental que é o património da humanidade. Os seus livros também têm uma espécie de intertextualidade interna, né? Um diálogo de uma obra com outra. Parece que algumas personagens migram de uma narrativa para outra, ou pelo menos o sentido alegórico de algumas personagens irmana personagens de diferentes romances. Você criou um microcosmo próprio nesses 7 romances publicados até agora, incluindo o Plantador de Abóboras? Sim, obviamente. Obviamente que muitas das terras que estão nos romances não existem. E, de facto, há uma história muito interessante, que há uma académica brasileira que vai fazer um dos meus romances a Timor, e foi à procura precisamente um dos roteiros dos locais. E muitos dos locais não existiam. E foi muito interessante isso. Ela fez o seu doutoramento sobre os meus livros, e de facto foi uma coisa extraordinária, porque muitas das terras, como você diz, muitas são microcosmos, né? Assim como Gabriel Garcia Marques também inventou o seu próprio microcosmos. Eu fiz o mesmo relativamente aos meus livros, ao meu imaginário, portanto, cada autor tem isso. No caso do Gabriel Garcia Marques, a gente conhece a Macondo,
dos 100 Anos de Solidão de outros livros. No caso do Faulkner, a gente tem aquele condado, né, que tem um nome difícil até de pronunciar, que faz referência a línguas nativas dos Estados Unidos. E no seu caso, a gente não tem um condado, uma cidade, a gente tem uma espécie de arquipélago, né? Sim. E de facto, esse último romance tem um sítio magnífico que é o Manamutim. Eu nunca lá estive, porque esse sítio não existe. Sim. Portanto, foi criado por mim, precisamente como, digamos assim, um ponto da terra do nunca. É Timor, e de facto espero bem que futuramente, quando os leitores e as pessoas, quando se dirigissem para Timor, por favor, procurem o Manamutim mais dentro do autor Luís Cardoso ou do livro do que do mapa do território. Luís, agora falando um pouco da repercussão e da importância que possivelmente terá para você receber o Prêmio Oceanos, como é que você vê a relação entre as diferentes cenas literárias de língua portuguesa? Até que ponto a literatura em língua portuguesa de Timor já tem com uma consistência que está sendo ignorada por nós, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em África, Moçambique, Cabo Verde, outros países de língua portuguesa? Já existe uma tradição literária em Timor-Leste que deve ser conhecida e que se tornará, talvez, e possivelmente conhecida a partir do momento em que um prêmio internacional de língua portuguesa ilumina a sua produção? Bom, vamos pensar no seguinte, em Timor temos uma tradição oral muito forte, existem textos da tradição oral, só textos escritos não. De facto, temos poetas, grandes poetas, mas relativamente ao romance, à ficção, ao romance, estou a iniciar. Acontece que este é o caminho mais difícil, enquanto os escritores brasileiros, os escritores angolanos, os escritores cabo-verdianos, portugueses, têm um percurso já feito, um longo percurso extraordinário. Em Timor não, estou a avançar na proa, sozinho, é um caminho solitário sozinho. E então o que é que faço normalmente? Fui buscar as referências todas aos escritores que eu li. Do Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde. Portanto, essas foram as minhas referências na escrita. Para construir os meus romances, li muitos escritores de língua portuguesa, desses nossos territórios, nossos irmãos, que para mim serve de exemplo. Acontece que muitos meus irmãos timorenses que queiram ser escritores, a partir desse momento, também irão fazer o mesmo. Eu digo isso. Foi a partir desses grandes escritores que eu aprendi e hoje sou o Prêmio Oceanos. Aprendi os mestres. Provavelmente, dizendo isso, os meus conterrâneos também irão seguir esse processo. Irão procurar ler esses autores. E depois cada um construirá um caminho, porque nós não temos nada por frente. Um caminho vasto, um horizonte vasto. Vamos nós navegar pela primeira vez na literatura. E de facto, em Timor, com o prémio, há muita gente que está interessada em escrever. Timor tem uma história fabulosa, uma história tremenda. Então, é possível nós criarmos uma literatura, uma grande literatura timorense, através da nossa própria história. E é isto que eu digo aos meus conterrâneos, e eles, nestes últimos, exultaram, os meus irmãos timorenses exultaram com o prémio. Era como se fosse um prémio atribuído a um filho de Timor, mas a todos eles, porque foram eles que contribuíram a toda essa história. Onde eu vou buscar as minhas fontes, é o povo Timor, as suas histórias, os seus ritos, tradições. E então o prémio não foi só para mim, o prémio foi para o povo de Timor. Quer dizer que, assim como o filho Luís Cardoso conseguiu, através do seu esforço, do seu trabalho, construir, digamos assim, uma literatura que fosse premiada, que teve direito a ser premiada, eles poderão fazer, vamos construir, temos essa possibilidade de construir para Timor uma literatura maravilhosa, tão extraordinária como a nossa própria história.
E eu acrescentaria, Luiz, que assim como você utilizou os grandes mestres da literatura em língua portuguesa de diferentes países para construir uma literatura em Timor, a partir de agora você passa a ser também referência para outros autores fora de Timor, né? Eu acho que isso é importante, porque a sua literatura, ela é uma realização, no sentido de que agora ela enfim, já estava antes, agora se torna ainda mais consagrada, instituída, ela se torna referência para outros autores também, não apenas de Timor, talvez em vários lugares, já que hoje há uma interconexão entre todas as línguas e todas as tradições literárias locais em língua portuguesa. Não sei se concorda. Agradeço as suas palavras. De facto, fico honrado com essa distinção, porque, pronto, é o que um escritor também tem uma vontade de mostrar aos seus outros, e que os outros possam também, digamos assim, através da sua própria obra, do autor, conhecer o país do autor. Essencial é isso, porque todo o livro, no fim de contas, é um mapa, um itinerário. Eu lembro-me que o meu primeiro livro, que se chama Crônica de uma Travessia, e que tem a ver com aquela pequena ilha de Atauro. Muita gente que foi a Atauro, até essa pequena ilha, lendo os meus livros, ficaram encantados. Portanto, isto também para um autor é muito importante, que o seu livro seja lido, seja, digamos assim, no fim de contas, todo o escritor, os prémios são importantes, mas mais importante que os prémios é o respeito que nós conseguimos garantir dos outros relativamente àquilo que escrevemos. Eu julgo que sim, porque os meus livros, antes dos prémios, já foram estudados no Brasil, em Angola, Moçambique, e por académicos, que fazem os seus trabalhos sobre os meus livros. Isto é respeito, isto é fundamental. Os prémios são importantes, porque vêm dignificar o trabalho do autor, mas mais importante que tudo isso é o respeito que nós conseguimos garantir, angariar de pessoas sérias, académicas, que fazem um trabalho sério relativamente ao nosso trabalho. Isso é muito mais importante. Concordo integralmente, e não por acaso o Prêmio Oceanos tem como jurados muitas pessoas do meio acadêmico que são conhecedores dessa pluralidade de literaturas. Agora, eu não posso deixar, para concluir, de fazer uma pergunta como curioso, como leitor curioso, sobre os autores que o influenciaram, os autores que serviram de referência. Luiz Cardoso disse que muitos autores lhe serviram de fonte para construir uma literatura timorense. Quais seriam esses autores? Porque é sempre interessante saber quais autores estão no universo pessoal, no imaginário pessoal de um escritor, né? Então, conhecer um pouco de quais autores portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, eventualmente, foram importantes dentro dessa paleta de cores que compõe a sua própria linguagem, que aliás é tão visual e interage tão belamente com as ilustrações, as obras de arte visual que estão no Plantador de Abóboras, né? Então eu acho que eu utilizei quase que inconscientemente aqui essa metáfora visual, né? Porque você de fato utiliza outros autores para compor uma paleta de cores textuais próprias, e neste livro em especial há um diálogo com o trabalho visual que está no livro. Bom, quando dizemos o nome dos escritores, normalmente, muitas vezes estamos a escolher toda uma série de escritores que nos influenciaram, uns mais, outros menos. Obviamente, falando do Brasil, pronto, Jorge Amado, sim, e Érico Veríssimo. E do Portugal, tem escritores que me influenciaram. Primeiro, um grande escritor, porque Elia Silvia trabalhou sobretudo um tema que é muito grato, sobre a Amazónia. Falamos de Ferreira Castro, que escreveu A Selva. Eu li A Selva, e A Selva fez-me sonhar em algum dia ir para a Amazónia trabalhar. Tive essa possibilidade, porque eu sou engenheiro silvicultor das florestas. Houve um tempo que tive quase a ir para a Amazónia trabalhar, sobretudo nessa área das florestas tropicais, mas depois tive que assumir em Portugal o meu lugar de representante da resistência. Os escritores angolanos como Luandino Vieira, Pepe Tela, portanto, foram também muito importantes para mim, e de facto isso faz com que, digamos assim, estes mestres foram aqueles que mais me influenciaram. Obviamente há outros mais escritores aqui em Portugal, como o José Saramago ou o António Lobo Antunes.
Perfeito, Luiz Cardoso. E para não cometer aqui um pecado de omissão, já que eu mencionei as belas ilustrações do seu livro, eu gostaria de falar que são obra da Ana Jacinto Nunes. Houve uma interação entre vocês para a elaboração dessas imagens e o diálogo da imagem com o texto? Quando eu entreguei o livro ao meu editor, o meu editor disse-me uma coisa assim: olha, eu vou entregar o livro à Ana Jacinto Nunes e ela vai pintar, vai fazer. O que acontece é que eu não conhecia a Ana Jacinto Nunes. Eu disse assim, pronto, ela quer me surpreender. Quando ela enviou, eu disse, bom, a Ana Jacinto Nunes leu interiormente bem tudo o que está no livro. Acho que foi a primeira pessoa. Portanto, isso como se fosse um prefácio. Ela tivesse feito um prefácio ao livro através da sua obra de arte. E isso fiquei muito feliz, porque, quer dizer, foi a primeira leitura que a primeira pessoa fez sobre o livro, o que retratou foi uma coisa maravilhosa. Portanto, no fundo, o que ela fez foi um prefácio ao livro, acho que é um prefácio perfeito. Luiz Cardoso, muito obrigado pela sua participação aqui no Cruzamentos Literários. Essa é a última edição do podcast neste ano. É uma honra poder contar com a sua presença nesse desfecho de ano. E eu já vou deixar então aqui um convite para os nossos ouvintes para acompanhar a próxima temporada, que tem início em 2022. A gente ainda vai divulgar a nossa agenda do Cruzamentos Literários. Lembrando que o Cruzamentos Literários é uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos. Foi um imenso prazer conhecê-lo, ainda aqui à distância, você em Portugal, eu no Brasil, nessa conversa propiciada aí pelo Prêmio Oceanos e pelo Instituto Camões, a respeito do seu livro vencedor da última edição do prêmio. Gostaria de deixar com você a última palavra para a gente acabar em grande estilo esse Cruzamentos Literários. Enfim, desejar a todos, então, um excelente final de ano e um feliz 2022. Muito obrigado, Luiz Cardoso. Eu que agradeço, primeiro que tudo, porque quase todos os meus romances tiveram a ver com o mar. Travessias no mar, o ano em que Pigafetta completou a circunnavegação, portanto sempre a grande referência dos meus romances tem a ver com o mar e ser premiado precisamente com o Prémio Oceanos foi uma coisa maravilhosa. Eu agradeço e muito, muito obrigado do fundo do meu coração. Nós agradecemos a você, eu agradeço em nome dos nossos ouvintes a você e agradeço os ouvintes por nos acompanharem aqui no Cruzamentos Literários. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos.